é o seguinte: eu quero agradecer em nome de Jesus a você que tem sido um agente de Deus. Amados, você não faz a ideia da importância da sua semente de fé. Então, o meu agradecimento primeiro é para você que está semeando e não parou de semear. Que você continue, irmão. Continue, que Deus vai te honrar. Deus vai honrar. Deus é fiel à sua palavra. E a você que contribui ou quer começar a contribuir hoje, se você planta uma semente financeira no Ministério Agindo Deus, você está nos ajudando em toda a rede de rádio e outras plataformas que nós utilizamos para levar fé e esperança. Então hoje a gente está fazendo um programa diferente, como disse alguns ouvintes, né? É alegria, é isso mesmo. A tristeza não pode vencer a alegria tem que prevalecer. Triste todo mundo fica, uma hora você fica triste. Tem vários motivos de ficar triste, eu não quero nem lembrar, você sabe. Mas nós temos que fortalecer a nossa alegria, a alegria. E um homem de Deus que falou muito sobre isso, ainda bem que está na Bíblia, porque daí a gente pode seguir a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala sobre alegria, fala sobre contentamento. E quando ele escreveu isso, ele estava preso. Não porque ele fez coisa errada, é porque havia uma perseguição contra o povo de Deus na época e contra os homens de Deus, os líderes da época. E então ele, em uma prisão suja, nojenta, perseguição ferrenha, mas Deus estava com ele. E um dos textos que ele fala aqui é justamente Filipenses. Filipenses capítulo 4. Eu vou ler alguns versos aqui, mas eu vou destacar a questão da alegria. Olha o que ele escreve aqui para todos nós também. Filipenses 4, a partir do verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E o Deus de paz será convosco. Então a gente percebe aqui o apóstolo Paulo, ele dizendo para esses irmãos de Filipenses, para que se alegrasse no Senhor, para que se regozijasse, que se alegrasse independente das circunstâncias. E ele estava numa prisão, e ele estava confortando os irmãos lá fora. Ele estava encorajando a fé de todos, inclusive a minha e a sua, nesta manhã, nesse dia, nesta hora. É isso. É isso aqui. Quando tudo vai bem, quando tudo está uma maravilha na minha vida e na sua vida, é até mais fácil de louvar, de adorar, de glorificar, de dar risada. Mas e quando parece que está meio contra, meio esquisito, meio diferente algumas coisas? Então é nessa hora que a nossa fé vai ser testada. É nessa hora que nós vamos provar que somos felizes e alegres, independente das circunstâncias. Independente
se o vento está a favor ou contra. Independente do que está ocorrendo na tua vida, na minha vida, nós temos que se contentar, se alegrar, se regozijar no Senhor. E ele repete 2 vezes: regozijai-vos sempre. Olha essa palavra, sempre. Regozijai-vos sempre no Senhor. E foi esse mesmo apóstolo que estava junto com outro, Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam, em outro contexto, eles estavam presos também. E diz a Bíblia que, aproximando-se à meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando louvores e orando. Está escrito aqui em Atos capítulo 16, verso 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. A ênfase aqui é a maneira que Paulo nos ensina a orar e a louvar, mesmo diante de lutas, mesmo diante de certas injustiças, mesmo diante de algumas situações que às vezes perdemos o controle, mas ele está dizendo: se alegre, se regozije, ore, adore, cante louvores. A ênfase da palavra de hoje é isso. Independente da maré, independente do momento em que você está vivendo, se alegre no Senhor, porque no final é vitória. A vitória é certa, em nome de Jesus. É isso que o Espírito Santo está falando para todos nós nesta manhã, de Curitiba para o Brasil e o mundo. Se alegre no Senhor, se regozije no Senhor, porque a vitória chegará. E aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, tem virtude, tem louvor nisso. Ele está dizendo: então nisso pensai, pense coisa boa. Ande pela fé e não pela incredulidade. Ande com os olhos da fé. E que Deus nos abençoe nesse dia. Tenhamos um dia de excelência para você que já nos ouve logo pela manhã, no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas atividades, nos estudos, na faculdade, onde você for. Que Deus te ilumine e te proteja. E viva bem. Cuide da sua comunhão com Deus. Cuide da sua família, do seu lar. Cuide de você. E tenha um dia de excelência com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E um grande abraço e até a próxima. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.